Bom dia, vamos começar a nossa aula? Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a Grécia Antiga, especialmente o período clássico, né? Na aula anterior, a gente estava falando das civilizações mesopotâmicas, da conquista do Mediterrâneo, da colonização do Mediterrâneo, e como isso foi importante para o desenvolvimento dessas sociedades que beiravam o Mediterrâneo. Hoje a gente vai falar sobre o período clássico, especialmente do grego, onde foi um período marcado pela expansão do conhecimento científico e filosófico, né, uma época de muito aflorescimento dessa cultura do pensamento grego, do pensamento filosófico, e também de um fato muito importante no período clássico, que foram as guerras médicas, né, que a gente chama de guerras médicas, são enfrentamentos entre persas e gregos, né, a gente pode dizer o primeiro confronto entre Ocidente e Oriente na história do mundo. Vou dar um cortezinho para aqui agora, porque eu perdi. O período clássico grego ele se estende entre os anos de 500 e 338 a.C., né, dominado principalmente pela cidade-estado de Atenas e pela cidade-estado de Esparta, né, que são cidades muito importantes para a Grécia Antiga. Né? Atenas era uma cidade, principalmente, que a gente pode dizer, vamos dizer assim, como modelo de governo, uma cidade da democracia aristocrática, né, de Atenas. Já Esparta era uma cidade da oligarquia militar, né? A oligarquia sendo o poder político sendo concentrado na mão de uma pequena família, de um pequeno grupo seleto, né, geralmente passado por herança, né, o poder passado por herança. Né? Então a gente tem essas duas principais cidades. Enquanto isso, no Império Persa, né, onde a gente considera hoje a região da Turquia, né, como a gente conhece como Turquia hoje, a gente tem o imperador persa Ciro II, conquistando o reino de Medos. Ciro II foi o que a gente pode dizer como o imperador do primeiro Império Persa, que já existiu. Né? E Ciro II está com uma direção expansionista de suas tropas rumando a Grécia, ali na Ásia, Ásia, oeste da Ásia, ali rumando para o leste europeu, né, que a gente conhece como leste europeu hoje, que é a Bulgária, Grécia, Lituânia, né, e rumando para a Ásia, para cidades-estado. Atenas, quando fica sabendo disso, decide reunir as cidades gregas, né, e formar uma liga de cidades contra essa expansão grega, para que as cidades se defendam juntas, como uma união, assim, a gente não pode falar de país ainda, porque não existe um conceito de nacionalidade nessa época ainda, mas de uma unificação da região, né? Eles formam essa liga que pretende dar um jeito de barrar essa invasão persa, que era muito impulsiva, vamos dizer assim, impressionante, né? Vou ter que cortar um pouquinho aqui agora também, que eu me perdi. Essa expansão persa, né, chama a atenção de Atenas, como eu falei, ela forma essa liga de cidades ali na Grécia, e quando o Império Persa fica sabendo que Atenas está se unindo para se defender a região, perdi de novo, vou fazer de novo essa última parte. Quando o Império Persa fica sabendo que a Grécia está se unindo contra a invasão persa, aí ele avança mesmo pela região ali da Turquia, da Grécia, pela costa da Grécia, né? E isso vai originar o que a gente chama hoje de guerras médicas, né? Que foram as guerras entre o primeiro conflito que a gente tem na história entre Ocidente e Oriente. Foi o principal conflito da época, né? A Grécia se une, né, contra a expansão do Império Persa, né? E a gente tem a principal batalha, que é um ponto-chave da nossa aula hoje, que é a Batalha de Termópilas, que foi a batalha conhecida como o ponto-chave da derrocada persa, né? Que essa batalha, inclusive, foi eternizada pelo filme de Hollywood 300 de Esparta, que você provavelmente assistiu esse filme, né? Onde o imperador Leônidas, ele junta 300 espartanos e mais cerca de 1.000 soldados gregos e vai para esse lugar. Vou começar a parte das Termópilas de novo.
A principal batalha das guerras médicas a gente conhece. Eu sei se você conhece. Você já assistiu o filme 300 de Esparta? Pois é, a Batalha de Termópila se deu mais ou menos no ano... Fazer de novo Termópilas. A principal batalha da guerra médica... Fazer de novo. A principal batalha das guerras médicas foi a Batalha de Termópila, que acontece nesse desfiladeiro chamado Termópila, né? Lá, Leônidas, o imperador de Esparta, reúne 300 soldados espartanos. Você já viu esse filme, né? 300 de Esparta. Ele reúne 300 soldados espartanos que rumam para esse lugar chamado Termópilas, que é um desfiladeiro na costa da Grécia com o mar Egeu, né? Eles se reúnem ali, um caminho onde os persas teriam que passar, né? E arma sua defesa ali com seus 300 soldados espartanos, mais cerca de 1000 soldados gregos de outras cidades, e arma sua defesa ali. A vantagem disso tudo é que num espaço reduzido, a cavalaria persa, que era muito forte, não foi efetiva. As lanças da cavalaria persa eram muito pequenas comparadas às lanças dos espartanos. Os espartanos atacavam primeiro, mesmo em posição de defesa, né? Isso foi crucial para uma vitória parcial de Leônidas. O que acontece é que o exército grego espartano ali que estava batalhando em Termópilas é traído. Um espião, na verdade realmente um traidor grego, revela para Xerxes, o imperador que estava comandando o Império Persa nessa investida de Termópilas, ele revela para Xerxes que existe uma passagem por um bosque que daria a volta no exército espartano, né? E depois de alguns dias, Leônidas sucumbe junto com as suas tropas e morre ali na batalha de Termópilas, mas ao mesmo tempo derramando muito sangue persa, né? A gente tem uma vitória espartana, mas é uma batalha muito importante para depois a gente ter a vitória grega nas guerras médicas, né? Que depois de um tempo, depois de algumas batalhas, acontece que Esparta e Atenas conseguem uma vitória simultânea em batalhas diferentes. E isso enfraquece demais o Império Persa, fazendo com que Xerxes tenha que retornar, recuar com suas tropas para o Império Persa, né, que hoje a gente conhece como a região da Turquia. E esse foi o fim das guerras médicas, o primeiro confronto entre Ocidente e Oriente da história. Gostaram da aula de hoje? Na próxima aula a gente vai trabalhar melhor os temas filosóficos que permeiam o período clássico da Grécia, né? Como eu falei, corta aqui que eu vou encerrar a aula de novo, daqui a pouco, só um negócio aqui. Vou encerrar a aula então. Gostaram da aula de hoje? No próximo... Gostaram da aula de hoje? No próximo vídeo... Gostaram da aula de hoje? Gostaram da aula de hoje? Na próxima aula a gente vai discutir o período clássico pela visão filosófica, né? Como eu falei, foi um período de grande florescimento de novas correntes, de ideias. A gente vai ver como isso mudou o nosso mundo e como isso influencia na gente até hoje. Tá ok? Até mais! Vou fazer de novo o encerramento. Gostaram da aula de hoje? Na próxima aula a gente vai discutir o período clássico pela visão da filosofia, né? Como eu falei, foi um período de grande florescimento de correntes filosóficas, né? Da ciência, como propriamente dita, no surgimento de uma ciência primitiva ainda, né? Da filosofia primitiva, arcaica, clássica. E a gente vai ver como isso influencia no mundo até hoje e como influenciou durante a história do mundo inteiro. Tá ok? Obrigado então por assistir, espero que tenha gostado e até mais.